Olá, tudo bem? Estamos iniciando a segunda lição desse trimestre sobre a missão. O título da lição desta semana é A Missão de Deus nos Alcança, parte 2. E esse programa, esse vídeo é um oferecimento da editora adventista Sá Feliz e da igreja do NASP São Paulo. Vamos começar pelo verso para memorizar, São Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o chamado claro para os discípulos de Cristo se tornarem participantes ativos da missão. Mas que missão é essa? Na narrativa bíblica descobrimos um Deus em movimento, um Deus que desde a fundação do mundo, desde a eternidade passada, busca os seus filhos perdidos, numa previsão eterna. O propósito divino para a sua criação não era meramente um experimento estético ou uma reflexão passageira da sua grandiosidade, mas um convite sincero para a comunhão. Deus nos criou para a comunhão consigo mesmo. A queda da humanidade em Gênesis provocou um deslocamento dessa relação. E a partir daí, o movimento de Deus tem sido de restauração, de redefinir e reconstituir essa imagem quebrada. E por quê? Porque o coração de Deus anseia por nós. Apesar da vastidão do universo e da magnitude da criação divina, o Deus da missão escolheu se revelar a nós de maneira compreensível. Ele não se contenta em ser um ser distante, um conceito abstrato. Ele preferiu, por meio de Jesus, ele preferiu se tornar tangível, visível e acessível para as suas criaturas. Nesse ato de amor inigualável, nós somos convidados não apenas a conhecer a Deus, mas a fazer parte da sua missão redentora. Quando entendemos isso, nós percebemos que a missão não é apenas algo que Deus faz, mas é algo que Ele nos convida a fazer junto com Ele. Não somos meros espectadores da obra redentora de Deus, nós somos coparticipantes com Ele. Deus não apenas nos resgatou do pecado, mas Ele também nos deu a tarefa de levar essa mensagem de redenção a todos os cantos da terra. Quando olhamos para as Escrituras com esse foco, com essa visão, nós vemos não apenas o que Deus fez, mas vemos também o que Ele deseja fazer através de nós. É um chamado, um desafio e, acima de tudo, um privilégio. Portanto, como discípulos de Cristo, nós somos motivados a entrarmos, a mergulharmos fundo nessa missão divina e a levar o amor redentor de Deus a todos os que ainda não o conhecem. E cada um de nós possa se ver não apenas como receptores desse amor, dessa salvação, mas como embaixadores desse amor e dessa salvação. Porque a missão de Deus não se limita às páginas da Bíblia, ela continua hoje através de nós. E você está incluído nisso. O título de domingo é O Deus Triuno, a origem da missão. A Bíblia apresenta uma mensagem clara. Deus deseja um relacionamento conosco. E em Jesus vemos essa mensagem ganhar vida. Jesus nos diz que Ele é o caminho para esse relacionamento, a verdadeira fonte de vida e a única forma de nos conectarmos verdadeiramente com Deus. Jesus é o único caminho. Mas aqui está uma reflexão interessante. Essa missão de Jesus não começou quando Ele nasceu em Belém. Ela já estava enraizada no coração de Deus, como eu já disse, desde antes do nosso mundo existir. Pare e pense nisso por um momento. Antes de Deus criar o ser humano, antes de nós formarmos o primeiro pensamento, antes de cometermos o primeiro erro, Deus já estava planejando uma forma de nos trazer de volta para Ele. Jesus, o Filho, nos mostrou esse amor de Deus de maneira concreta. Ele veio ao nosso mundo, ele encarnou, ele viveu entre nós. E mais impactante ainda, ele deu a sua vida por nós. Mas depois da sua morte e de sua ressurreição, a missão não parou. O Espírito Santo foi enviado para continuar o trabalho.
continuar a obra, para nos guiar, para nos confortar, para nos capacitar para a missão. E isso nos leva a João 20, 21 e 22. Depois você leia lá. Ali Jesus diz que os discípulos, assim como o Pai o enviou, né, ele os está enviando. Jesus está enviando os discípulos assim como o Pai o enviou. E então ele sopra sobre eles, simbolizando o dom do Espírito Santo. Né? Um lembrete visual e poderoso de que a missão cristã não é apenas sobre seguir os passos de Jesus, mas também é impulsionada e guiada pelo Espírito Santo. A missão, portanto, não é um projeto humano. Ela é divina em sua origem e em sua execução. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos em perfeita unidade para alcançar cada coração humano. É o Deus triuno na missão. E nós somos chamados a participar, a ser as mãos e os pés de Jesus nesse mundo, sempre guiados pelo Espírito Santo. Quando vemos nossa missão dessa perspectiva, nós percebemos que não é uma tarefa que realizamos sozinhos ou com a nossa própria força. A missão pertence ao Deus triuno. E com Ele ao nosso lado, conduzindo cada passo, nós podemos ter a certeza de que, independentemente dos obstáculos que vamos enfrentar, a missão de Deus jamais falhará. A lição de segunda-feira tem como título Fazer Discípulos, o foco da missão. A mensagem central de São Mateus 28, 16 a 20 é clara e direta. Nós somos chamados a fazer discípulos. Mas o que isso realmente significa e como pode ser alcançado? Para compreendermos essa questão, primeiro nós temos que olhar para o exemplo de Jesus. Antes de dar esta grande comissão, ide por todo mundo, fazer discípulos, ele caminhou ao lado dos seus discípulos, ensinando-os, guiando-os, mostrando-lhes o amor de Deus. E quando chegou o momento de enviar os seus discípulos ao mundo, ele baseou essa comissão em sua própria autoridade, que é proveniente de sua vitória sobre a cruz e também de sua ressurreição. O interessante é que a frase principal, a expressão principal desse texto é fazer discípulos. Aqui está o cerne da missão. Não é apenas ensinar, batizar ou instruir, mas fazer discípulos. Isso nos leva a um caminho mais profundo, onde não estamos apenas transmitindo informações, doutrinas, mas estamos investindo em vidas, moldando caracteres de pessoas, construindo relacionamentos que refletem o amor de Deus. Este, porém, não é um chamado apenas para os 12 discípulos originais. Aquela grande comissão, aquela ordem de Jesus, é um chamado para todos nós. Independentemente de onde estamos, de nossa cultura, de nosso nível sociocultural, da raça, do contexto social em que estamos, todos somos chamados a fazer discípulos. E este chamado é tão relevante hoje quanto foi há 2000 anos. Mas eis a promessa mais reconfortante de todas. Qual é? Nós não estamos sozinhos nessa missão. Jesus prometeu estar conosco. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Em nossos momentos de dúvida, nos momentos de incerteza ou quando sentimos que falhamos, que caímos, Jesus está ali conosco. Ele caminha conosco, nos fortalece e nos guia. Portanto, ao embarcar nessa missão divina, devemos nos lembrar de que não é apenas sobre transmitir um conjunto de crenças, doutrinas ou de realizar cerimônias religiosas. É sobre caminhar ao lado das outras pessoas, assim como Jesus caminhou ao nosso lado, primeiramente dos seus discípulos e de cada um de nós, conduzindo-nos a um relacionamento mais profundo e transformador com Deus. Afinal, ser um discípulo de Cristo não é apenas seguir um conjunto de regras, é ter um relacionamento vivo e ativo com o Salvador. Esta é a verdadeira religião. E à medida que nos aprofundamos nesse relacionamento, nós somos naturalmente movidos, impulsionados a convidar outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é inevitável para o cristão verdadeiramente convertido. Que esse seja o coração da nossa missão, fazer discípulos que fazem discípulos, todos caminhando juntos na direção do céu.
A lição de terça-feira tem como título o Evangelho Eterno, a mensagem da missão. Quando nós estudamos a Bíblia, nós somos confrontados com uma realidade que é imutável. Qual é essa realidade? O Evangelho Eterno. Este Evangelho, o anúncio da graça incomparável de Cristo e o amor de Deus por nós, é o coração da mensagem de Deus para a humanidade. E por que chamamos o Evangelho de eterno? Porque ele é uma verdade que atravessa gerações, atravessa culturas, atravessa os tempos. Não é uma verdade momentânea, adaptada às circunstâncias ou tendências de uma era, ou mesmo à condição caída deste mundo. O Evangelho eterno nos fala de Jesus, que viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e foi exaltado no céu. Este é o Jesus que promete retornar e estabelecer um reino onde a dor e a morte já não mais existirão. A transitoriedade do mundo atual é uma realidade. As verdades são distorcidas, as doutrinas são torcidas, deturpadas, os valores mudam. No entanto, em meio a todas essas mudanças e insegurança, o Evangelho permanece o mesmo. Ele é a nossa bússola segura, a nossa âncora. Devemos abraçá-lo não apenas como uma doutrina, mas como um estilo de vida, uma jornada, uma caminhada que leva a vida toda. Os discípulos de Cristo têm uma missão clara, fazer mais discípulos, Mas esses discípulos não são meramente seguidores de uma religião, não são apenas defensores de um credo, de uma doutrina. São pessoas verdadeiramente transformadas pelo amor de Deus, comprometidas em viver o Evangelho e compartilhar essa boa nova com outras pessoas. Afinal, ser discípulo é muito mais do que ser religioso, é estar preparado e ajudar outras pessoas a estarem prontos para a breve volta de Jesus. Jesus está muito próximo de voltar. O Evangelho Eterno não é apenas uma boa notícia sobre a salvação, é também uma proclamação de que Jesus está voltando. Neste momento, mais do que nunca, o mundo precisa ouvir esta mensagem. Precisa saber que, apesar das adversidades, um dia tudo será restaurado. Está muito perto esse dia. Então, enquanto esperamos e trabalhamos, lembremos-nos de que nós estamos fundamentados em um Evangelho que não muda. E que esse Evangelho seja uma inspiração para mim e para você também, que fortaleça você e guie você, até aquele glorioso dia quando nós veremos Jesus face a face. O título da lição de quarta-feira é O Povo de Deus, o canal da missão. A história de salvação é uma tapeçaria, tecida com os fios do amor, do sacrifício e do propósito de Deus. No centro dessa história toda, nós encontramos o povo de Deus, como instrumentos através dos quais ele, Deus, executa o seu grandioso plano para a humanidade. É essencial entender que o povo de Deus não é apenas um grupo aleatório de pessoas alcançados pela salvação, mas são aqueles que aceitaram o chamado divino para representar o seu caráter e o seu propósito diante de todo mundo. Temos que lembrar da antiga aliança feita com Abraão. Isso lança luz sobre a nossa compreensão hoje. Deus não escolheu Abraão porque Abraão era especial em si mesmo, mas porque através dele e dos seus descendentes, as nações do mundo inteiro fossem abençoadas por ele, por Deus. Israel, a nação de Israel foi estabelecida não apenas como um reino, uma nação, mas como um farol, uma luz para as nações vizinhas. Eles deveriam atrair outros para o verdadeiro Deus. Infelizmente, nem sempre eles cumpriram esse propósito, mas Deus nunca desistiu do seu plano. Avançamos no tempo e vamos ao Novo Testamento e vemos Jesus, o próprio Deus, dando uma nova direção à missão. Agora, os discípulos são enviados ao mundo, não é mais uma nação que está estabelecida para atrair, mas agora eles são enviados, e não apenas para esperar que o mundo venha até eles. A igreja nasce não por uma necessidade divina de organização, mas porque Deus ainda tem uma missão e precisa de nós para completá-la. Mas o que nos impulsiona nessa missão? É o mesmo amor que levou Jesus à cruz.
A missão da igreja não é sobre conquistas, não é sobre números ou sobre êxito, sucesso. A missão é sobre amor. O amor que procura o perdido, o ferido, o quebrantado, como Ellen White ressalta de uma maneira extraordinária, né? O objetivo da igreja é divulgar o amor de Deus aos homens. É uma questão de amor. E enquanto nos esforçamos para fazer isso, devemos lembrar que não somos os salvadores. Somos simplesmente aqueles que apontam para aquele que é o verdadeiro Salvador. Nossa tarefa, então, é simples, mas é muito importante. Qual é a tarefa? Ser um reflexo do amor de Cristo nesse mundo. Ser os braços, os pés e a voz de Deus chamando outros para Ele. Que possamos, com humildade, com paixão, com motivação, continuar a missão até que Jesus volte. A lição de quinta tem o título O Mundo, a Arena da Missão. Durante toda essa semana nós temos explorado 2 textos bíblicos cruciais para a compreensão da missão. São Mateus 28:19, que é a grande comissão, nos mostra a essência da missão, fazer discípulos, e Apocalipse 14:6, que revela a extensão da missão, o onde da missão. Não é apenas um ponto geográfico. É um chamado que ressoa e que deve alcançar cada canto da terra, cada rincão da terra. Refletindo sobre essas palavras de Cristo em Mateus e Apocalipse, nós encontramos a amplitude da sua mensagem. A ordem é clara. Cada nação, cada tribo, língua e povo deve ouvir o Evangelho. Isto é mais do que uma questão de geografia. Trata-se de romper as barreiras culturais, sociais e até mesmo pessoais. Não é apenas sobre cruzar os oceanos, mas também sobre cruzar a rua para falar com um vizinho, né, com alguém que está próximo de nós. A instrução de Deus, de Jesus, em Atos, capítulo 1, verso 8, é fascinante, né? Ele nos chama a testemunhar em 3 áreas essenciais. Primeiro, em Jerusalém, que representa a nossa casa, o nosso bairro, a nossa rua, os nossos amigos, as pessoas mais próximas, né? A missão começa no coração, onde estamos, na nossa zona de conforto, né? Nos lugares familiares. Essas pessoas com quem temos conexões diárias precisam e merecem ouvir a mensagem transformadora do Evangelho. Mas aí vem uma segunda dimensão. Judéia e Samaria são as regiões mais distantes, mas representam, né, pessoas que ainda estão dentro da nossa cultura, da nossa compreensão. Pessoas que, embora tenham semelhanças conosco, experimentam realidades diferentes. Esta é a próxima etapa da missão, onde o desconhecido começa a se tornar familiar. E, finalmente, a dimensão mais ampla representada pela expressão até os confins da terra. A grande comissão não permite ficar parados. Há um mundo enorme, vasto e diversificado esperando pela mensagem do Evangelho. Onde quer que haja um coração batendo, há uma oportunidade para a missão. A questão fundamental aqui é que Deus nos chama para amar e servir em todos os lugares a todas as pessoas. A verdadeira missão vê além das barreiras e reconhece o valor inestimável de cada alma. Como discípulos de Cristo, nós somos realmente desafiados a levar a luz de Deus a todos os lugares, a todas as pessoas, iluminando os cantos mais escuros com a esperança e o amor do Evangelho. Não é só uma questão geográfica, mas todas as pessoas. Que nós possamos realmente entender ou atender a esse chamado com paixão, com determinação, sabendo que a cada passo não estamos sozinhos. Jesus prometeu estar conosco e Ele cumprirá a sua promessa. Então vamos em frente, motivados pelo amor de Deus. Chegamos à sexta-feira, onde fazemos aqui a conclusão do estudo dessa semana. Nas palavras de Cristo, nós encontramos uma verdade eterna. Nós somos luzes deste mundo. Luzes, por sua natureza, existem para brilhar, para iluminar, para romper as trevas, né, para mostrar o desconhecido e o invisível. Nesse contexto, a luz do Evangelho tem uma missão: alcançar cada canto do globo. Como os raios do sol que não discriminam onde caem,
e iluminam cada parte do mundo, assim deve ser o alcance do Evangelho através dos seus fiéis seguidores. O que ocorre, no entanto, quando a luz escolhe não brilhar ou limitar o seu alcance? Ellen White destaca algo muito interessante. Ela mostra que se a Igreja de Cristo estivesse verdadeiramente seguindo a vontade de Deus, nenhuma alma permaneceria nas trevas. Seríamos como estrelas espalhando-nos por toda parte, iluminando caminhos e corações com a verdade de Cristo. A verdadeira missão não é de conforto, mas de sacrifício, de cruzar fronteiras, né, de sair do conforto, né, de sair da comunidade e superar barreiras. O mundo anseia e precisa da luz do Evangelho. Cada nação, tribo e língua está clamando, consciente ou inconsciente, né, clamando por essa luz salvadora. Este clamor não é apenas uma voz distante, é a própria providência de Deus que vai à nossa frente, abrindo caminhos e oportunidades, preparando os corações para o Evangelho. E aqui, né, a colaboração entre o divino e o humano é palpável para aqueles que escolhem ver e ouvir. Alguns já responderam ao chamado, muitos já responderam ao chamado. Eles ouviram e, em humildade, escolheram seguir. Mas e quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, o que estamos fazendo? Nós estamos todos os dias diante de uma escolha. Permanecer no conforto do que conhecemos, né, do que já vivemos, ou seguir o chamado divino para levar a luz onde ela é mais necessária. Devemos entender que nossa missão é vital. Em nossos esforços, o poder de Deus se manifesta e muitos serão trazidos à verdade. Se nós nos submetermos, né, com humildade, com fidelidade, né, nos submetermos a esse propósito divino, nós seremos, de fato, instrumentos dessa luz transformadora. A mensagem é clara: somos chamados a ser luz, a brilhar intensamente, né, a alcançar o perdido e a responder ao clamor das nações. Que cada coração santificado responda a este chamado e proclame a mensagem vivificante de Cristo. E eu espero que você e eu estejamos incluídos nesse grupo, que possamos todos brilhar juntos, iluminando o mundo com a verdade eterna do Evangelho. Bem, nós terminamos aqui a lição desta semana. Espero você amanhã para darmos início a uma nova semana de estudos. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até amanhã.